Então, olá para quem está aqui presencialmente, para quem assiste virtualmente. Eu trouxe vários livros que eu acho que eles não contaram para vocês. A gente tem uma aulinha e depois tem uma prova. Não, é só para exemplificar quantas obras hoje... Aqui são só alguns exemplos de obras que trazem sobre esse tema, ecologia e espiritismo. E claro, tem muitas outras. E não precisa ter uma obra específica sobre esse tema, né? Mas quantos autores, tipo Chico, Divaldo, Raul, tantos outros já falaram de alguma forma sobre essa relação da questão ambiental com o espiritismo. Porque são temas, dois temas tão ricos, que eles trabalham com uma visão muito próxima, com muita afinidade, com muita sinergia, com muita cooperação. São dois temas que eles surgiram na mesma época, se a gente for pensar na humanidade. No século XIX, vinha já surgindo com metodologia científica, com Allan Kardec, o estudo do espiritismo, né, 1830, 1840 e assim sucessivamente. E nessa mesma época vinha se estudando ecologia, estruturando essa palavra ecologia, o estudo da nossa casa. Então, se a gente for perceber, a ecologia trabalhando com a relação dos seres vivos, de como é que eles se relacionam, de como é que é esse meio ambiente onde eles se encontram, a interdependência, a ligação que eles têm. E, por outro lado, o espiritismo ele também traz essa visão de cooperação, de fraternidade, de ajuda mútua, de coexistência dos espíritos. Então, são duas visões assim do todo, né? Que elas estão muito próximas uma da outra. Então, ao mesmo tempo que o espiritismo vem trazer algo de coexistência no planeta, num momento de turbulência que todos nós passamos, assim, de crises, seja sociais, econômicas, ambientais, diferentes tipos de criticidade, de situações que geram desconforto, adversidades para nós. O espiritismo também nos convida a refletir que é um momento de transição do nosso planeta, né? Que são momentos que todos nós vamos passando juntos de forma coletiva, como um aprendizado, para que haja novos padrões, novos valores, novos padrões éticos de convivência, porque o mundo está em regeneração. Porque esse planeta ele está em renovação, porque nós que estamos habitando nele, encarnados nele, também estamos em renovação, em regeneração. Então é uma oportunidade de existência que nós temos de avançar nessa evolução junto com o planeta. Por mais que às vezes pareça assim muito dolorido, de muita adversidade, mas é que nós estamos nos colocando em situações junto com o planeta para avançarmos mais, para nos percebermos mais a nossa caminhada, como é que nós somos, como é que nós nos relacionamos, como é que a gente percebe essa interdependência que a gente tem com as outras pessoas, com os outros seres, seja no aspecto material, ou seja, nesse aspecto mais sutil que a espiritualidade nos traz. Então, ao mesmo tempo, a gente tem o espiritismo trazendo essa reflexão e a ecologia nos gritando cada vez mais sobre a questão de sustentar a vida no planeta. Se o espiritismo fala para nós de sustentar nosso equilíbrio, a nossa espiritualidade, nosso padrão de vibração para estar em sintonia com a espiritualidade maior, para nos inspirar, para nós estarmos com mais conexão, percebermos o apoio, os reflexos da nossa oração, do amparo que a espiritualidade nos dá nesse momento de existência terrena. A ecologia traz essa advertência, essa observação forte hoje da sustentação da vida no aspecto material, no aspecto de recursos que a gente precisa e de que todos nós precisamos. Sejamos nós, seres humanos, ou os outros seres. Nós precisamos todos de quê? De água para beber, de luz, de terra fértil, de ar para respirar. Então, todos nós aqui precisamos disso e todos os outros seres precisam também. Então, tem uma sustentação da vida que a ecologia nos chama a atenção. E tem uma sustentação espiritual
que também ela permeia o material e o espiritual, que o Espiritismo nos chama a atenção. Por quê? Porque ele implica em respeito, em cooperação, em observação à forma como nós agimos, a forma como nós temos as nossas atitudes no dia a dia. Então, eles estão muito próximos. Ambos falam de convivência, seja convivência numa relação física ou numa convivência numa relação espiritual. E às vezes isso parece que está separado. Eu vou viver o que a espiritualidade me diz, mas eu vivo o que a espiritualidade me diz, vou viver os preceitos da espiritualidade, da doutrina espírita, mas eu vivo no mundo terreno. Eu preciso dos recursos que aqui me acolheram, e não só eu, como todos os outros seres. E nós já tivemos oportunidade de passar pelos outros reinos para chegar nesse reino que a gente vive hoje, né? A gente vive no reino hominal, que vamos chegar, quem sabe, mais ou menos tempo, aí depende da gente, na angelitude, né? No angelical. E se a gente passou pelo mineral, que é aquele reino de unidade, de atração, de repulsão que os minerais desenvolvem, a gente passou também pela fase de desenvolver a sensibilidade, que é pelo reino vegetal. A gente também passou por um reino animal, às vezes a gente até parece ainda assim, né? Pelo animal, desenvolvendo os nossos instintos. Passamos e estamos vivendo no nominal, onde a gente desenvolve mais a nossa capacidade intelectual, a nossa consciência, a nossa fé, para avançar mais lá na frente e termos uma superioridade intelectual, uma superioridade moral, uma superioridade de convivência, de ética. E isso mais à frente, a gente ainda está se apropriando dessas capacidades e potências que a gente traz, mas que ainda não afloraram na sua totalidade. Mas se nós aqui tivemos a oportunidade de passar por todos esses reinos, todos os outros seres que convivem na Terra conosco, nesse mundo, eles têm o mesmo direito. Então eles também estão passando por esses reinos para chegar a um estado nominal, a uma angelitude futuramente. Só que às vezes a nossa visão fragmentada, e aí não vou dizer só nossa aqui, mas do mundo imediatista, parece que a gente vê isso separado. Somos nós e os seres. Somos nós e a floresta. Somos nós e um ar contaminado, algo que foi poluído numa outra região, no outro planeta. E parece que nada está ligado. Um vazamento de um óleo no oceano parece que ficou lá dentro de uma bolha encapsulado e não vai chegar aqui. Então, a gente às vezes tem essa ilusão que o que afeta os outros não afeta a nós. O que afeta aqui essa rua, um buraco que abre, uma chuvarada que dá, uma árvore que cai, é só lá na frente do vizinho, mas ela vai ser um inconveniente para todos, né? De deslocamento, de logística. Alguém, às vezes, que pode estar mal numa convivência nossa, pode ser de trabalho, de família, mal fisicamente ou mal desanimadamente, né? Triste, deprimido. Não tem como a pessoa ficar sozinha mal, né? Afeta as outras relações. A gente precisa se dedicar para ver o que aquela pessoa precisa de recurso. Às vezes um chá, um medicamento, uma sopinha, uma canja, levar num médico, levar num profissional. Às vezes, escutar o que realmente aquela pessoa está precisando, se é de atenção, se é de uma orientação, se é só de uma oração. A pessoa perceber que está sendo percebida e nos seus conflitos compreendida. Mesmo que eu não aceite os conflitos que aquela outra pessoa tem, a percepção de mundo que aquela pessoa tem, as escolhas de vida que aquela pessoa tem, mas eu posso aceitar e compreender que ela vive aqueles conflitos. E posso procurar aceitar essa pessoa do jeito que ela é e procurar orientar, às vezes, para um apoio profissional, para poder serenar e conviver melhor consigo. Levar para uma palestra numa casa espírita, ou uma outra religião ou filosofia que seja. Porque o importante é a gente perceber que as pessoas precisam estar bem. É um bem-estar. Nós nos identificamos aqui como doutrina espírita nesse momento. E nos faz bem
nos completa, mas o que a doutrina espírita nos traz também? Que nós precisamos ver o bem-estar de todos. Paulo de Tarso diz que a maior prática na Terra é a caridade. Talvez não seja bem assim a frase, né? Mas o maior exercício nosso na Terra é a caridade. E é a caridade de percebermos que todos nós viemos para estar bem, para viver bem dentro do contexto que nós estamos. De perceber as adversidades e não estarmos aqui para sofrer com as adversidades. Elas são difíceis, tomamos impacto também, mas é como é que nós reagimos. Às vezes a gente não consegue nem reagir. E aí a gente precisa das outras pessoas, sim, de bichinhos de estimação, do que seja, para nos dar aquele ânimo e ter um motivo para reagir. E aí isso é um estar atento aos outros, é escutar, é observar. E aí eu não estou falando nem na questão material, eu estou falando numa ecologia espiritual, da gente poder dar sustentação para o nosso estado de estarmos bem frente às situações. É fácil? Nem sempre é fácil. Porque as coisas às vezes nos derrubam, ou às vezes quase nos derrubam, ou é tanta informação que é para desesperançar, para tirar o ânimo, para nos contaminar, que a gente tem que estar atento para não reproduzir. Porque às vezes a gente entra numa rota, né? Me conta uma história trágica. Ah, mas eu tenho uma melhor ainda para contar. Aí o outro vai e conta. E aí a gente vai reproduzindo as histórias trágicas, né? Ou doenças, enfim. E parece assim, a gente sai exaurido da conversa. Porque é uma carga negativa que a gente vai alimentando e parece assim, nada tem solução. Essa geração então não tem solução. Mas a gente não tem mais solução. Mas claro, porque se a gente se empacotou numa energia ali, que tudo é ruim, que tudo está perdido. Dado de realidade, existem as dificuldades sim, mas é como é que nós nos posicionamos frente a ela, mantemos a nossa lucidez, capacidade de inteligência, de ouvir, perceber as dificuldades, mas de poder reagir, de não nos paralisarmos, não nos congelarmos e cada vez mais ficarmos, parece assim, sem força, sem ânimo, tristes, deprimidos, porque isso aí é um autocuidado que a gente tem. E aí vem Joana de Ângeles, um espírito que sempre acompanhou muito e ditou as obras do Divaldo, cuidando essa nossa psicosfera. Se a gente tem a atmosfera do planeta, o cuidado com o ar, com a poluição para respirar, a gente tem essa nossa psicosfera, que é alimentada pelo quê? Pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E aí a gente pode limpar, tornar mais arejado, mais permeável pela espiritualidade maior, uma troca, um intercâmbio pela leveza que a gente vai criando, ou a gente vai com esses pensamentos, com a conversação, com aquela conversinha que a gente vai tendo, eu tenho que dar uma resposta para aquela criatura que me ofendeu, que me magoou e aquilo fica ali remoendo. Isso tudo vai contaminando, vai poluindo a nossa mente, vai poluindo a nossa psicosfera. E aí isso vai como se tivesse, sabe aquele dia bem nublado, aquelas nuvens assim, que custa para passar o sol, é como se a gente ficasse desse jeito e a espiritualidade ali se esforçando para nos inspirar, para nos mostrar que está nos amparando, que tem sugestão para nos dar para sair daquela ali, e a gente vai fechando cada vez mais aquela nuvem compacta. Parece que vai dar um temporal a qualquer momento, né? E isso aí é ecologia dessa forma sutil da gente viver. Que aí, quanto mais a gente vai compreendendo isso, mais a gente vai ficando responsável por esse nosso estado. Não que a espiritualidade não vai nos amparar, ela está sempre ali do lado, nos amparando. E eles nunca desistem da gente. Já sei que eu posso preparar o meu sono físico orando para que eu tenha uma boa vibração ao dormir, para que os meus sonhos sejam uns sonhos que me tragam leveza, quem sabe desdobramento, quem sabe atendimento, eu me acorde mais disposto, relaxado, até com soluções para aquilo que eu acho que eu não tenho mais solução. Ou eu fico tão preso nas preocupações, no rancor, no medo, no ódio, enfim, que o meu sono é um sono pesado e eu fico assim, parece que eu estou trabalhando a noite toda.
fico desgastado, eu me acordo como exaurido, cansado, parece que eu nem dormi. Então isso é um pequeno exercício de uma forma da gente cuidar do nosso estado. A preparação para dormir, para descansar, para o nosso corpo, quando ele se solta um pouquinho mais, que companhia ele vai ter? Uma companhia que nos ajude, que nos reabasteça, que permita que a gente tenha esse cuidado. A mesma coisa o Evangelho no Lar, semanalmente, aquela asepsia, o cuidado com a nossa casa também na esfera sutil. Da mesma forma que a gente tem aquele cuidado, muitas vezes, de fazer a limpeza periódica, de não deixar acumular lixo, poeira, atrair insetos, aquela sensação de conforto e aconchego que a gente quer da nossa casa, da forma como ela for, tá? Da forma como ela seja. Então a gente está aí comparando o cuidado espiritual de ecologia, de uma ecologia mais profunda, uma ecologia que a espiritualidade nos chama a atenção, mas é o mesmo exercício para o mundo físico. Porque aqui, essa casa, ela tem um ano, praticamente um ano, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Olha o cuidado, o esforço coletivo para ter essa casa. Para ela poder acolher vocês aqui, para todos nós aqui, para ter a estrutura básica, para ter projeção, para ter a filmagem, para ter iluminação, para ter higiene, para a gente se sentir bem. Tem o aspecto que a gente ajuda a alimentar aqui, dessa esfera espiritual que está aqui. Porque a gente veio aqui com um propósito de ajudar isso, ajuda a elevar esse ambiente, essa psicosfera que está aqui no momento. Mas também todo o cuidado físico que tem nela para as pessoas se sentirem bem nela. E aí também tem um aspecto material, que a gente precisa se reunir, tem as despesas, né? Tem o cuidado, não ter desperdício. Então, se a gente vê isso dentro de uma casa espírita, lá dentro onde a gente reside também, as combinações familiares para sustentar a casa. É a economia financeira, é cada um cuidando a sua parte, o cuidado com a alimentação, o não desperdiçar, que tipo de alimentação a gente ingere, porque a gente pode desenvolver os pensamentos para manter o equilíbrio espiritual, mas também o tipo de cuidado que a gente dá para o nosso corpo para dar sustentação adequada para ele. E cada um de nós tem uma característica do corpo físico que traz, por mais diferentes motivos. Então o meu corpo físico é diferente do teu corpo físico, é diferente do dela, do dele. E a gente vai conhecendo ele e a gente sabe o que ele precisa, o que faz bem, o que não faz bem. E eu não estou entrando nem em drogas lícitas e ilícitas. Eu estou entrando em relação a hábitos. Talvez o que me faça bem, seja correr, seja caminhar, seja comer proteína animal, talvez não, seja comer proteína animal, mas eu perceber como é o meu organismo e o que me faz bem e que tipos de recurso eu preciso também. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento quando a gente tem consciência do que realmente nós somos, do que realmente nós precisamos, a gente evita muito desperdício de dinheiro, porque aí eu vou focar no que realmente eu preciso, do que realmente minha família precisa e que faz bem e traz equilíbrio e gera um bem-estar para nós estarmos convivendo, mas também evita um desperdício dos recursos do planeta, de consumismo. Não é de um consumo necessário, mas de um consumo desregrado que o planeta não consegue se recuperar. Então, assim, às vezes nós compramos e somos levados a isso muito por um efeito de mídia, de economia, de impulso à compra e venda, de adquirir produtos que a gente talvez nem precisasse. E a gente, na impulsividade de não nos conhecermos, de não sabermos o que realmente a gente precisa e o que realmente nos deixa feliz, a gente procura, por não saber isso, a gente vai ficando com uns buracos aqui dentro, assim, ó, figurados, né? E aí a gente vai comprando coisas para preencher essa sensação, porque a gente não se conhece. Porque a gente sente uma sensação de vazio, mas esse vazio talvez porque eu não esteja parando para conviver melhor comigo, para eu não dar momentos para mim que eu me sinta bem, que talvez seja uma leitura, talvez seja uma meditação, talvez seja uma caminhada ao sol, talvez seja sentar ao sol, talvez seja uma conversa amiga, talvez seja procurar alguém que há muito tempo eu não converso e ficou aquela pendência de perdoar, não perdoar, de retomar.
Então, assim, o que é que me dá, às vezes, sensação de desconforto? O que é, às vezes, que me dá uma sensação de vazio? O que é, às vezes, que me dá sensação de tristeza, para eu saber realmente o que eu preciso e não ocupar com coisas materiais que não é aquilo ali que vai resolver. Porque eu vou comprar um perfume hoje, eu vou comprar um telefone de marca hoje, eu vou comprar sei lá o que hoje, uma brusinha, né? E aí, aquilo ali vai me dar efeito 5 minutos. Porque daqui a pouco aquilo ali passa, porque não é aquilo ali a solução. E a gente joga muito com o imediato, assim. As mensagens que a gente recebe de consumo, de compra, para girar essa economia toda, sem pensar, sem raciocinar. E aí, quem a gente compromete? Os recursos que estão no planeta. Porque a Terra não consegue dar conta de oferecer recursos para gerar para nós. E além de não conseguir dar conta disso, onde é que a gente põe isso tudo que a gente não quer mais depois? Para onde é que vai isso tudo? Às vezes vai para reciclagem, às vezes a gente separa bonitinho, vai para... observa o horário da coleta. Não tem aqui, não tem sim, é no dia tal. Pá, é só no dia tal? Não, vamos misturar no orgânico então. Não quero trabalhar, não tem alternativa de coleta. Bom, às vezes a gente consegue perceber isso e ver que como cidadão e como espírita tem alternativas para eu ajudar no caminho da reciclagem, de uma questão de compostagem, de aproveitar aquilo que não serve mais orgânico para uma compostagem, para uma horta comunitária, para uma coletividade, evitar comprar para evitar desperdícios, o tipo de alimento que a gente compra, se é da estação, porque é mais barato, porque está perto de nós, porque é de um agricultor próximo, que a gente ajuda a questão da agricultura local, da agricultura familiar. Se a gente observa se tem ou não mais ou menos agrotóxico para a nossa própria saúde. Então, assim, eu tenho certeza que essas informações de ecologia todos nós sabemos. O que fazer e o que não fazer. O que é resíduo reciclável e o que é resíduo orgânico. Que não se deve colocar lixo na rua, que vai para uma boca de lobo, que vai para os mares, que os animais todos acabam sofrendo com isso, os animais ficam deformados, que existem os microplásticos que já estão no nosso organismo. Essas informações, todos nós já temos. Se quiser olhar no celular rapidinho, ali a gente tem. A questão é, como é que a gente junta essa informação, agrega com essa visão da doutrina espírita e a gente transforma em atitude? Como é que eu faço ela realmente acontecer no meu dia a dia? Hoje de manhã, até agora a gente chega aqui, a gente já impactou. A gente não tem como viver na Terra e não impactar. A gente escovou os dentes, a gente tomou banho, a gente se vestiu, a gente fez essas escolhas de roupa aqui, a gente se alimentou. A gente se deslocou aqui com carro, sem carro, a pé, de ônibus. Não tem como viver e não impactar. A questão é que escolhas a gente faz para viver e impactar de uma forma que a gente possa não deixar uma pegada tão grande. E se traz assim, se dizia antes que se deixava um legado para gerações futuras, né? E a gente não está deixando para gerações futuras, a gente já está deixando, a gente está vivendo tudo agora já. Então a gente dizia que era para gerações futuras. É para gerações futuras, mas a gente já está vivendo isso agora. Então tinham as mudanças climáticas, situações extremas que a gente não via tão presente antes e a gente está vivendo agora. Então a Terra ela vai dando alertas e vem dando alertas há muito tempo. Então que hábitos a gente pode mudar, repensar, e mudar de hábitos muitas vezes exige muita disciplina, exige que a gente se ajude a alertar. Olha, fulano, para que a gente comprou isso? A gente vai realmente precisar? Olha, esse material que vai ser descartado, onde é que a gente tem que descartar mesmo? Para quem é que a gente podia direcionar esse material que alguém pode aproveitar? Que tipo de empresa a gente compra os nossos produtos? A gente observa se atrás daquela produção tem trabalho escravo? Se tem criança trabalhando? Ah, Marta, mas a gente não está falando de ecologia e espiritismo? Tudo tem a ver com relação de convivência. Padrões éticos, padrões morais para um mundo em regeneração. E aí ontem eu conversava com um outro grupo e aí a gente falava assim, tá, o que é direitos humanos? Até onde é que vai? Direitos humanos é muito longe. Aí uma pessoa disse sabiamente, direitos humanos é isso aqui, ó. Se tu toca uma pessoa aqui, se tu toca uma pessoa aqui, isso aqui é direitos humanos. É o espaço que as pessoas têm. O que eu tô fazendo aqui agora tá afetando essas pessoas aqui? Isso é direitos humanos. Eu tenho os meus direitos, mas eu tenho que observar os direitos que todos têm também. Os direitos de um local saudável,
de um local que acolha a todos, que seja respeitoso, que a gente tenha paciência, mesmo que às vezes a gente não concorde, mas a gente precisa compreender qual é a percepção de vida, de mundo das outras pessoas. E para o mundo em regeneração, a gente não pode ter essa visão fragmentada. A gente só vai encontrar soluções para esse mundo complexo que a gente tem se a gente cooperar, se a gente trabalhar juntos, se a gente se escutar. E esse é um novo exercício que a gente precisa ter, porque até então muitas coisas eram, e ainda são, disputadas. Se está bom para mim, não interessa os outros. A gente vê países fazendo isso ainda, né? Mas cada vez mais a espiritualidade vai nos colocar em xeque para mudar os hábitos. E aí tem as circunstâncias diárias do nosso cotidiano e vão ter as situações em maior proporção planetárias. Então, se a gente desenvolve tecnologia hoje, de ponta, é para aliviar a fome, é para aliviar o sofrimento, é para nos desenvolvermos como todo, como coletividade. Se há um conhecimento de medicina, se há um conhecimento matemático, enfim, é para o bem-estar de todos nós. E isso é a caminhada que a gente está seguindo, com a diversidade. E se a gente cuida do nosso olhar, da nossa percepção, do nosso dia a dia, na nossa atitude, não importa se a outra pessoa lá não está fazendo. Se a gente cuida da nossa parte, isso vai sendo observado e com certeza ele vai tendo um efeito de sinergia. Porque as outras pessoas observam a gente. As outras pessoas observam se a gente está mudando de hábito ou não, se a gente está mudando de comportamento ou não. Porque se eu começar a me preocupar em querer mudar o comportamento do outro, eu me torno uma pessoa que as outras não querem se aproximar, talvez, porque eu estou ditando uma verdade para a pessoa, a outra é outra verdade. Mas se eu procuro ter consciência do que eu faço para mim de bem-estar e cuidando o entorno, as outras pessoas param para observar o exemplo, mesmo que eu não queira ser exemplo. Elas começam a observar também e começam a refletir nas atitudes delas. Eu só vou trazer assim, alguns exemplos de livros, caso não conheçam, que aborda mais, que detalha mais, que instiga mais a ler sobre isso. O André Trigueiro, que é o jornalista, palestrante espírita, né? Espiritismo e Ecologia. Esse outro livro aqui, da AME, da Associação Médico Espírita, ele tem uma outra capa hoje em dia, mas é Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Tem um capítulo aqui, legal de ler também, por acaso fui eu que escrevi, mas não é por isso. Tem umas questões assim, tipo um questionáriozinho, faço ou não faço? De algumas questões, seja da questão material ou seja da questão espiritual. Esse outro livro é muito bom, do Carlos Villarraga, Planeta Vida. É muito bom, ele traz principalmente essa questão da psicosfera. Também dele, desenvolvimento sustentável. O que é essa palavra desenvolvimento sustentável? Tão, às vezes, desgastada, e o que ela tem a ver com a nossa evolução espiritual. E esse outro, que é do Saber Ambiental da Fergus, Casas Espíritas e Preservação Ambiental. Esses aqui são alguns livros que tocam nesse tema, que é importante trazer porque Espiritismo e Ecologia não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui mostra, e as obras básicas mostram, que tem muita relação. Se a gente foi acolhido nesse planeta, como a gente pensa que ele vai acolher tantas outras gerações e a nós mesmos, se viermos a encarnar aqui de novo. Então, gera muita reflexão, o nosso tempo já findou. Obrigada, e se foi muito acelerado, desculpa, mas eu me empolgo muito com o tema.